Olá, boa noite. Está no ar o Notícias da Hora pela sua TV Tiradentes. A operação da Polícia Federal apreende mais de 360 quilos de drogas. No Amazonas, só em 2017, o órgão já apreendeu 10 toneladas de entorpecentes. As informações foram divulgadas durante coletiva de imprensa na Superintendência Regional do Amazonas, bairro Dom Pedro, zona oeste da cidade. A Operação Green Load é realizada em parceria entre as delegacias da Polícia Federal do Amazonas e do Estado do Pará. O objetivo é combater uma quadrilha que mantém sofisticado esquema de transporte de skunk, que sai de Manaus, passa por Santarém até chegar em Rio de Janeiro e São Paulo. O trabalho cumpriu 8 mandados de prisão preventiva, do total de 9, 4 mandados de condução coercitiva e 10 mandados de busca e apreensão. Foram apreendidos mais de 360 quilos de skunk. É o que destaca o delegado Bruno Benassuli. Dos mandados de prisão preventiva, 8 eram para serem cumpridos aqui na cidade de Manaus e região metropolitana, e mais um mandado para ser cumprido na cidade de Santarém. Sendo que 4 pessoas que foram alvo desses mandados de prisão preventiva já se encontravam presas e estavam à disposição do sistema prisional. O delegado da Polícia Federal, Gessivaldo Vasconcelos, que atua em Santarém, afirma que os agentes detectaram que muita droga estava passando pela cidade, oriunda de Manaus. Inclusive, o entorpecente era escondido em caixas de isopor, em meio a peixes. Foi aí que as investigações começaram. As pessoas mandavam esse skunk de Santarém para grandes cidades do Nordeste ou Sudeste do país, escondidas em meio a peixes congelados. Esses peixes nos isopores, escondiam a droga e enviavam via aérea. Várias empresas faziam o transporte, sendo aeronaves e embarcações. Os investigadores analisam se há aliciamento de funcionários. Só os presos na Green Load movimentaram no ano passado mais de 5 toneladas de carga, segundo Gessivaldo Vasconcelos. E diante desse cruzamento, no ano anterior, em períodos anteriores à deflagração da operação, a gente percebeu que houve uma movimentação de cargas de aproximadamente 5 toneladas. Confirmando a importância do Amazonas para o tráfico de drogas, o delegado Flávio Márcio Albergaria Silva, que é delegado regional do combate ao crime organizado no Amazonas, destaca que até o momento foram apreendidas quase 10 toneladas de drogas no estado, sendo 1 tonelada só no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. E ele chancela um trabalho que já tem sido feito aqui no Amazonas de repressão ao tráfico de drogas via aeroporto. A Operação Green Load não está encerrada e os nomes dos acusados não foram divulgados. Todos eles estão à disposição da Justiça. Uma quadrilha envolvida no furto de armas e munições de uma loja de caça e pesca localizada no centro de Manaus foi desarticulada pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações. O crime ocorreu no dia 9 deste mês e tinha como participantes do delito um funcionário, um ex-funcionário de um estabelecimento especializado no ramo, além de outros comparsas. Ao todo, 4 pessoas foram presas ao longo da última terça-feira em cumprimento a mandado de prisão pelo crime de furto qualificado. O gerente da loja, Bruno Cristiano Santos, 24 anos, o ex-funcionário da loja, Adeilson Costa Pereira, filho, 21 anos, Manuel Lima da Rocha, 41 e Paulo Disseu Castro da Costa, 36 anos. Todos eles envolvidos neste crime. No roubo foram levados 16 armas, entre revólveres e pistolas, 2.600 munições, além de 7.000 caixas do estabelecimento, R$7.000 do caixa do estabelecimento comercial. Os envolvidos foram indiciados por furto qualificado, associação criminosa e porte e posse legal de arma de fogo. Um dos envolvidos também irá responder por comunicação falsa de crime. Todos os suspeitos presos foram encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino, CDPM. O governo do Amazonas planeja extinguir cerca de 1.000 cargos comissionados para reduzir custos da administração pública. O anúncio foi feito durante encontro de gestores do Amazonas realizado no Centro de Convenções Vasco Vasques. Segundo o secretário de Estado da Casa Civil, Sidney Leite, para colocar as finanças da máquina pública nos eixos,
o governo vai precisar extinguir entre 10% a 20% dos 5 mil cargos comissionados existentes hoje na administração pública. Particularmente, não tenho receio de dizer que se cortar de 10% a 20%, não de forma linear, porque tem secretaria que só tem o necessário, mas tem secretaria que tem um pouco mais do necessário. Então você não pode querer fazer um corte linear, porque você vai ter secretaria que vai ficar prejudicada, em detrimento de uma secretaria que não vai sentir tanto. O corte pode atingir até 1.000 comissionados. De acordo com Sidney Leite, contratos milionários de empresas terceirizadas com o Estado também serão revistos, mas sem comprometimento dos serviços. Não é à toa que o governador tomou 2 medidas. Suspendeu os pagamentos por 30 dias, de forma linear, e criou uma comissão para que pudesse auditar todos os contratos. E recomendou que as grandes secretarias, como Educação, Saúde, Infraestrutura, Segurança e algumas outras, pudessem ter comissões próprias para avaliar esses contratos. Por que essa preocupação? Porque a questão da reforma não é reforma pela reforma. A preocupação do governador é diminuir a despesa do Estado para que o Estado tenha um tamanho suportável. Sidney Leite também falou sobre a fusão de secretarias e a extinção de outras. Não descartou nenhuma hipótese. Se tem uma secretaria que pode ser fundida com a outra sem comprometer o serviço na hora fim, nós entendemos que não haverá problema. Mas, volto a dizer, desde que não comprometa. Até porque o estudo da questão econômica ele é macro, ele não se dará simplesmente pela questão de pessoal, ele se dará na integralidade e na totalidade. O Encontro Amazonense de Gestores reuniu prefeitos e representantes dos 62 municípios do estado. O objetivo do encontro foi de debater os principais desafios e necessidades da administração pública. Para o subchefe de Assuntos Federativos da Presidência da República, Paulo Câmara, é preciso que o Estado brasileiro comece a ver o Amazonas com maior particularidade. Tem que ter um olhar diferenciado do governo federal para que esse Estado possa progredir, principalmente os municípios. O Encontro Amazonense de Gestores deveria contar com a presença do governador Amazonino Mendes, que não compareceu ao evento devido a outros compromissos pessoais. Nesta quinta-feira, no último dia de reunião, o prefeito de Manaus, Arthur Neto, é um dos convidados. O reservatório do bairro Alvorada, responsável pela distribuição de água de alguns bairros da zona norte de Manaus, teve o serviço de energia elétrica interrompido, o que causou o desabastecimento, informou a Manaus Ambiental. O problema teve início na madrugada desta quarta-feira. Ainda esta semana, na madrugada de domingo para segunda-feira, este mesmo reservatório teve o serviço de energia elétrica interrompido, que também afetou o abastecimento de vários bairros da zona norte da cidade. No ano de 2017, foram registrados pela concessionária de água mais de 500 ocorrências por problemas de falta de energia, o que representa mais de um reservatório por dia sem água. Sinetran anuncia ampliação de postos de atendimento para a compra de crédito dos cartões Passa Fácil. O diretor jurídico do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros, Fernando Borges, comunicou que o Sinetran deve ampliar de 180 para 300 o número de postos de atendimento para a recarga dos cartões Passa Fácil. Nós temos empreendedores terceirizados que estão fazendo essa venda em bares, restaurantes, farmácias, né? Então isso vai ser feito como é a questão do celular pré-pago, a pessoa carrega esse crédito no cartão e em estabelecimentos comerciais, além, é claro, dos estabelecimentos já definidos onde o Sinetran mesmo vende. Neste mês, o Sinetran iniciou a venda da recarga dos cartões Passa Fácil com qualquer valor em dinheiro. A medida da nova compra de crédito, que não fica mais atrelada ao valor da passagem de R$ 3,80, tem agradado o usuário do sistema, segundo informou Fernando Borges. É utilizado por mais de 70% da população e o que resta agora é integrar os 30%, 40% que faltam, né? E isso é um processo natural. A tecnologia está aí para isso. O Sinetran pretende aos poucos acabar com a circulação de dinheiro nos coletivos. A meta é evitar os assaltos, que têm como alvo o transporte público. Em outras capitais já tivemos experiências comprovadas em que zerou a quantidade de roubos, porque está provado que o grande atrativo para o ladrão
é o dinheiro que está na catraca. Para mais informações sobre os postos de recarga dos cartões Passa Fácil, é só acessar a página do Sinetran na internet. Depois de anos de abandono, a Companhia Siderúrgica da Amazônia, Siderama, segue sendo desmontada por invasores das proximidades. Nossa equipe de reportagem conseguiu flagrar esse vandalismo. O galpão, de aproximadamente 300 metros quadrados, já está quase todo destelhado. A todo momento é possível ouvir o barulho do serrote e marteladas para retirar as telhas de zinco. São moradores da comunidade Vila Nova, uma invasão que acabou prosperando nas imediações do quilômetro 5 da BR-319, entre o Porto da Marinha e o Porto Chibatão. Imagens aéreas mostram a dimensão exata da área invadida. São aproximadamente 200 casas, muitas de alvenaria. O líder da comunidade, Raimundo Vieira, afirma que a área é de responsabilidade da Secretaria de Patrimônio da União, SPU, infelizmente, está sendo saqueada por conta da inércia das autoridades. O único processo que temos é o da União. Então, Defesa Civil, Meio Ambiente, Prefeitura, Estado, nunca se apareceu ninguém aqui para nos orientar em termos dessas condições, né, na nossa moradia. Ainda segundo o líder da vila, a comunidade tem permissão para permanecer no local enquanto a situação não é definida na justiça. São aproximadamente 300 famílias vivendo aqui. Seria um prejuízo muito grande, afirma ele, a retirada das mesmas do local. A gente pede que as autoridades tomem providência sobre isso, né? A gente não quer estar criando confusões, né, criando baderna, sem a gente poder, né? A gente sabe que perante a sociedade, todo mundo que ocupa ou que invade um pedaço de terra é baderneiro. E a gente não quer estar sendo visto como isso. Com o início das atividades na década de 1969, a Cidade do Aço teve um fim melancólico em 1996, após esperar por 5 anos a ajuda dos governos estadual e federal. Hoje, sem uma definição concreta sobre sua utilização, não só os bens materiais que estão sendo furtados, mas uma parte da história do Amazonas. Na manhã desta quarta-feira, cerca de 60 enfermeiros realizaram uma manifestação na Avenida André Araújo, bairro Adrianópolis, zona centro-sul de Manaus. O motivo da manifestação é a liminar expedida pelo juiz brasiliense Renato Borelli, que proíbe enfermeiros de requisitar exames na atenção básica e restringe a ação somente a médicos. A decisão do juiz Renato Borelli atende ao pedido realizado pelo Conselho Federal de Medicina. O órgão afirma que a liminar tem como objetivo preservar as atribuições da classe médica e garantir que os pacientes atendidos não sejam colocados em risco. Em nota oficial, o Conselho Federal de Enfermagem critica a liminar e vê nela uma tentativa de reserva de mercado que prejudica pessoas que precisam do Sistema Único de Saúde. O Conselho de Enfermagem recorreu da decisão e orienta os profissionais a respeitar o parecer enquanto a sentença estiver vigente. Os profissionais de saúde devem se mobilizar novamente nos próximos dias, enquanto nenhuma ação for tomada por parte da Justiça. 1 mês e meio após ser hasteada, a bandeira do Amazonas gigante some novamente. Moradores das proximidades da Praça Jefferson Pérez e até turistas internacionais reclamam da ausência do símbolo do estado. A bandeira, que mede 12 metros de altura por 17 de largura, foi hasteada no dia 5 de setembro deste ano, após passar por 1 ano sem ser vista na Praça Jefferson Pérez, no centro de Manaus. Mas, passados 45 dias de sua instalação no mastro, ela foi removida novamente. O mistério rendeu muitas reclamações de pessoas que frequentam a praça e até mesmo de turistas internacionais. A maioria acha um desrespeito com o símbolo máximo do estado. É uma coisa que embelezava ainda mais a praça, né? Agora não tem mais, aí ninguém dá uma explicação de nada, ninguém fala nada também. Falta de respeito, né? Porque representou o estado, né? E se tirar assim do nada, né? Não dá para entender. Na verdade, né? Isso aqui tá uma verdadeira bagunça, né? Tá tudo desorganizado, o pessoal não valoriza mais aqui o nosso estado, né? O Amazonas, o pessoal tá todo praticamente dormindo, né? Hornung Heuer, de 54 anos, é da Alemanha. Ele veio até a Praça Jefferson Pérez porque queria bater uma foto com a bandeira ao fundo. Para ele, seria importante ter 2 bandeiras. Para quando houvesse a necessidade de remoção de uma, a outra seria colocada no lugar. O descuido, segundo ele, não é nada bom. It's not good. It's shit.
Em nota, a Secretaria de Cultura do Amazonas informa que a peça está atualmente sob avaliação para possíveis reparos ou reposição. A descida da bandeira se deu ainda à necessidade de manutenção de rotina do mastro. Após cerca de 1 ano sem a bandeira, com o retorno da peça e a trepidação provocados pelo vento, alguns parafusos apresentaram afrouxamento e o braço que sustenta a bandeira apresenta uma pequena rachadura. Agora é torcer para que a bandeira gigante não passe mais 1 ano para ser colocada novamente no ponto mais alto do centro de Manaus. E esta edição do Notícias da Hora vai ficando por aqui. Para rever as reportagens exibidas nesta quarta-feira, acesse nosso canal de vídeos na internet. O endereço é youtube.com/TV Tiradentes. E você pode mandar sua sugestão de pauta para o nosso e-mail, redacal@redetiradentes.com.br, ou ligue para a nossa redação, 3616-3800. Obrigado por sua companhia, excelente noite e até amanhã.